Olá, queridos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é o que fazer quando vêm as lutas. O texto de hoje é 2 Crônicas, capítulo 32, de 1 a 8. Diz assim: Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e entrando em Judá, acampou-se contra a cidade fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos para que se tapasse as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando as torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou o milo da cidade de Davi e fez armas, escudos em abundância. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo, congregando nas praças junto às portas da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: sede corajosos, tende bom ânimo, não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua infinita misericórdia. Pai, declaramos a nossa dependência total de ti. Declaramos, ó Deus, o quanto nós precisamos da tua revelação, o quanto nós precisamos da tua sabedoria, o quanto nós precisamos do teu entendimento. Fala conosco neste dia, fala conosco através desse estudo. Pai, que o teu Espírito possa mover em cada um dos teus filhos que estão vendo nesse momento esse vídeo. Pai, que a tua presença possa encher esta casa e possa trazer direção aos teus filhos, cura, libertação, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém, amém. O que fazer quando vêm as lutas? Nós temos o exemplo aqui de Ezequias. O texto diz que Ezequias estava diante de um momento muito difícil. Ezequias estava enfrentando um momento de luta, onde ele tinha sua vida no altar, onde ele tinha sua integridade com Deus, onde ele fazia tudo que era correto perante os olhos de Deus, mas mesmo assim não foi evitado esse momento em que Ezequias está narrando aqui nesse texto. Todas as pessoas, inclusive os cristãos, passam por tempos de lutas. Mas, infelizmente, muitos cristãos sinceros não têm sabido agir quando chega a luta. Muitos têm entrado em desespero, ou têm se desanimado, ou têm se afastado, ou têm fugido diante das situações. E o resultado tem sido uma vida de derrota. O texto diz que depois de tudo que fez o rei Ezequias, com tanta fidelidade, ele viu-se diante da assustadora perspectiva de uma invasão da Síria. A luta seria muito grande, mas Ezequias tomou a atitude correta e Deus lhe deu uma grande vitória. Nesse dia nós vamos aprender com o rei Ezequias. Quero falar sobre 3 atitudes que nós devemos tomar quando vêm as lutas. 3 atitudes. A primeira atitude: faça tudo o que puder para administrar a situação. No versículo 2 a 5, diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos para que tampasse as fontes das águas e que havia fora da cidade,
E eles ajuntaram assim muito povo, se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando a torre sobre ele, fez outros muros por fora, fortificou o Milo da cidade de Davi e fez armas de escudos em abundância. Então, quando o rei Ezequias soube que o rei da Síria vinha contra eles com um grande exército, ele não ficou prostrado chorando, ele não ficou murmurando contra Deus, dizendo que era um homem fiel. Ele se empenhou para fazer tudo o que podia para vencer a guerra. Ele consertou os muros quebrados e fez as armas e as espadas. Olha só. Então veja que a posição de Ezequias não foi ficar prostrado diante da situação, mas foi ir contra a situação. Ele foi fazer a parte dele. Então, a primeira lição que nós extraímos aqui: faça tudo o que puder e administra a situação. Aquilo que você não conseguir fazer, entrega tudo ao Senhor. Ele vai fazer por você, mas a tua parte você vai ter que fazer. Não adianta esperar outros, não adianta às vezes esperar o socorro, mas faça, prepare-se, como Ezequias. Ezequias foi lá, tampou os buracos, ergueu o muro. Naquilo que ele precisou dificultar a entrada daquele exército contra eles, ele fez. Porque ali estava em jogo a vida dele e de todos aqueles que estavam debaixo de sua autoridade. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então tem muitos que ficam só olhando as coisas acontecendo, o tempo passando, fica olhando a situação se movendo, mas não faz nada. Não adianta, querido. Se você ficar observando o vento e não plantar, não adianta, que você não vai ter uma colheita. Você precisa se esforçar, você precisa ir talvez contra a tempestade, mas você precisa se movimentar. Lucas capítulo 6, versículo 37 diz assim: não julguem vocês não serem julgados, não condenem para não serem condenados, perdoem e serão perdoados. Então faça a tua parte, mesmo que aquele se levante contra você, faça a tua parte, perdoa, lance palavra de bênção, mas não faça aquilo que possa trazer uma briga ou uma luta maior, ou uma contenda maior. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele será comigo. Então veja que a porta que tem que abrir é você, Deus, o Senhor não vai entrar na sua casa se você não convidar. Então, ele vem à tua porta, bate na tua porta, e se você abrir a porta, aí sim, ele vai entrar, vai cear com você e vai mudar a tua vida. Quando você estiver enfrentando uma luta, não fique prostrado, levante-se, faça a sua parte como fez Ezequias. Amém, queridos? A segunda atitude: confie no resultado em Deus. Confie o resultado em Deus. Está lá no versículo 7 a 8. Olha o que diz: sede corajosos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois o que está conosco é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas 32, 7 a 8. Queridos, nós temos que seguir os passos daquele que foi vitorioso. Ezequias é um exemplo. Ezequias fez a parte dele. Ezequias se preparou. Mas quando ele entendeu que mais do que aquilo ele não podia fazer, ele não podia ir lutar contra aquele exército. Jamais, era o maior exército, o exército de Senaqueribe. Ele não tinha condições nenhuma de lutar contra ele.
mas ele fez a parte dele. Ele se preparou, ele colocou todas as dificuldades, ele se posicionou, porque ele sabia que Deus estava ali com ele. Ele tinha certeza que Deus iria trazer um grande livramento para ele. Depois que Ezequias fez o que podia fazer, ele não ficou angustiado, preocupado com a situação. Ele animou o seu povo a confiar em Deus. Muitas vezes, queridos, nós como cristãos queremos fazer a nossa parte e a de Deus também. E entregamos a situação para Ele, mas ficamos ansiosos e preocupados. Quantas vezes? Quantas vezes nós oramos dizendo a Deus: Senhor, toma em tuas mãos, faça o que o Senhor tem melhor para a minha vida. Mas ao acabar de orar, nós estamos ali com a mente remoendo tudo aquilo que nós estamos vivendo. Estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos procurando soluções, estamos tentando, não descansamos, não confiamos completamente no Senhor. Então por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, de 4 a 6, diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministro uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, queridos? Então, nós não temos essa autoridade de reivindicar, mas nós podemos pedir a Deus. Nós podemos clamar a Deus. Nós podemos sim colocar diante de Deus e pedir a misericórdia do Senhor. E o Senhor, Ele vem diante de nós com o seu socorro. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege o que neles confia. Em Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Entrega, confia, descansa, aprenda a descansar, aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar na provisão e no livramento do Senhor que tem sobre a tua vida. Aprenda a dizer: Senhor, eu creio na tua solução, não na minha, mas na tua, e eu sei que o Senhor nesse momento está operando em meu favor. No Salmo 118, versículo 8 diz assim: o melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em homens. Amém, queridos? Então, o melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em homens. Vamos fazer como Ezequias e crer que conosco sempre está o nosso Deus para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Sempre, sempre Ele está conosco. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, queridos, deixe Deus trabalhar, deixe Deus lutar por você. Faça a tua parte, sim, até onde você pode fazer. Busque santidade, busque estar na presença do Senhor, busque confiar, busque declarar a palavra do Senhor, busque crescer em Deus, busque praticar a palavra. Faça a tua parte. Eu tenho certeza que Deus vai honrar. Eu tenho certeza que Deus será glorificado através da sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai usar esse momento para que o nome dEle venha sobre todo nome e seja conhecido através da sua vida. Amém, queridos? Terceiro e última atitude: permaneça em Jerusalém. Em 2 Crônicas 32:10, diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Olha a pergunta que ele faz. Por que você quer permanecer em Jerusalém? Por que você quer ficar lá? Depois de Ezequias ter se empenhado para a guerra e ter confiado no resultado em Deus, ele permaneceu firme em Jerusalém. A tipologia bíblica de Jerusalém, ela simboliza o que, amados? A igreja. Hoje é a igreja. Muitos cristãos são derrotados porque abandonam Jerusalém, abandonam a igreja, abandonam a comunhão, abandonam estar juntos
quando vêm as lutas. Precisamos aprender como Ezequias a necessidade de permanecermos firmes na igreja em todo o tempo, principalmente quando vêm as lutas. Principalmente quando vêm as lutas. Lá no Salmo 27, versículo 4 e 5 diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, e me esconderá sobre uma rocha, me elevará. Esse é o Salmos 27, 4, 5. Davi diz assim. Davi fala, o meu desejo é morar na casa do Senhor, é estar todos os dias ali, porque naquele lugar eu sinto seguro. É o lugar onde eu ouço a voz do Senhor. É o lugar onde eu tenho comunhão. É o lugar onde eu sei que a presença do Senhor, não que ela não esteja na sua casa, não que ela não esteja na sua vida, não que ela não esteja onde você trabalha. Mas, irmãos, quando nós temos um lugar, a casa do Senhor, para buscar, para nos fortalecer, Deus não abre mão disso. Ele usa sim o lugar onde nós podemos nos reunir, onde nós podemos ali buscar, porque aquele lugar está consagrado para isso, está consagrado para buscarmos, para estarmos sendo edificados, restaurados, e o Senhor usa a igreja para isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não abandonando a nossa congregação, como em costume de algum antes, admoestando-os uns aos outros, quer dizer, corrigindo, edificando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando-se aquele dia. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, tempos de muita tribulação, e por mais do que nunca nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar puxando a corda junto, para que possamos vencer os obstáculos que nós estamos enfrentando hoje. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns aos outros. A importância de sermos esse corpo, a importância de permanecermos juntos. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, em singela coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam a salvar. Então veja, aqui o início da igreja, no Novo Testamento, o início da igreja, eles permaneciam reunidos todos juntos e dividiam em si tudo o que eles tinham e compartilhavam da presença do Senhor. E quanto mais eles estavam juntos, reunidos, mais eles sentiam o amor de Deus, mais eles sentiam a presença do Senhor, mais eles sentiam a manifestação da glória do Senhor. Então, queridos, Deus envergonhou todos os inimigos que se levantaram contra Ezequias. Lá em 2 Crônicas 32, 21 diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes, e os príncipes e os chefes. Eles, pois envergonhado, voltou para sua terra, e quando entrou na casa de seu Deus, algum dos seus próprios filhos o mataram à espada. Então veja, queridos, que Deus também abençoou com um grande livramento. Lá em 2 Crônicas 32, 22 diz assim: assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos, e lhe deu descanso de todos os lados. Então olha que tremendo, queridos. O mesmo Deus de Ezequias é o nosso Deus. Se você está enfrentando uma grande luta, tome a mesma atitude de Ezequias, e com certeza Deus também te dará uma grande vitória. Deus te dará uma grande vitória, porque o Senhor está vendo o teu coração, o Senhor está vendo que você está fazendo a sua parte, o Senhor está vendo que você está confiando nele, e o Senhor está vendo que você está buscando na casa do Senhor se fortalecer com a palavra, se fortalecer com os testemunhos, se fortalecer com a adoração, e você está se rendendo ao Senhor. O Senhor te dará vitória, o Senhor está à sua frente, o Senhor está colocando você no lugar mais alto.
Vamos orar, queridos? Vamos orar por essa palavra, para que você faça tudo o que puder para administrar essa situação, para que você possa confiar os resultados em Deus e para que você possa permanecer em Jerusalém. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença e o teu amor possa, Senhor, nesse momento encher o coração dos teus filhos. Senhor, nessa luta que os teus filhos estão vivendo, Pai, o Senhor possa dar vitória. O Senhor possa dar, Senhor amado, a direção. O Senhor possa dar estrutura emocional, espiritual, física, mental. Senhor, o Senhor possa dar forças para os teus filhos. O Senhor possa dar estratégia. O Senhor possa dar, Senhor, sabedoria. O Senhor possa mostrar o caminho para que eles possam vencer e romper. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que toda ação do maligno caia por terra e o teu nome seja glorificado. Dá vitória aos teus filhos. Conduza os seus passos. Dá, Senhor amado, direção para eles, para que eles possam ser conduzidos debaixo do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Que este vídeo possa abençoar a você, aos seus amigos, e que você venha ser um grande instrumento para que Deus seja movido através da sua vida. Deus abençoe.